Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? Espero que esteja tudo bem e eu estou muito feliz porque você está aí nos dando a sua audiência. Desde já, meu muito obrigado. Quero que você vá agora correndo, vá lá e dê seu like. Compartilha para todo mundo porque esse programa de hoje promete algo surreal. Ó, tá até aqui o lenço já. Eu vou passar até pela TV se dá para chegar até você aí, porque hoje você vai chorar com essa história linda da vida e obra do pastor e escritor Estênio Mendes Rios. Autor, compositor, o homem é uma bênção do Senhor. O homem é uma metralhadora de Deus ambulante, você vai ver. A glória do Pai descendo neste lugar. E se você também quiser, você pode contribuir com esse projeto aqui do Instituto Arte da Fé, mandando a sua oferta para esse endereço que está aqui, pela sua liberalidade, pelo seu coração. Se Deus colocar no seu coração que você pode e quer contribuir, faça, porque aqui nós fazemos com todo carinho, todo amor, para que chegue até você as melhores histórias e as histórias verdadeiras que possam impactar a sua vida e possam inspirar você a servir ao Senhor com alegria. Meu amigo Estênio Mendes, como é que está você, meu irmão? Estou bem, né, Ari? Que bom revê-lo. É todo meu, né? O prazer aqui é todo meu. Amigo de longas datas. Muita história, Ari. Datas. Muita história, feliz, né? Agradecer a oportunidade que você tem, né, aberto não só para mim, mas para diversas pessoas que estão em silêncio aí, né? E que precisa abrir o coração para que outros compreendam essa realidade de Jesus, né? Essa vitalidade e realmente a vida abundante que ele disse, para que a gente tenha uma mudança, não é? Primeiro mental, né? Da nossa vida pessoal, não é? Porque às vezes a gente recebe Cristo, mas não deixa essa vida transbordar, não é? E toda essa caminhada aí, essa história minha tem tudo a ver com ele, só ele. Nós fazemos aqui o seguinte, pastor Estênio, nós tiramos as histórias das nuvens, que estão lá escondidas nas nuvens, e pegamos ela e depositamos ela nos corações das pessoas que estão nos assistindo. E hoje mais uma dessa história será depositada no seu coração. A sua história, que antes era só das suas memórias, gravado nas nuvens da sua vida, né? Porque hoje não é tudo gravado nas nuvens. Exatamente. Né? Então, as nuvens da sua vida, suas memórias, agora são retiradas e colocadas nos corações das pessoas que vão estar nos assistindo, como foi no caso da pastora Patrícia. Aqui um abraço, pastora Patrícia, pastor Anderson, pastor Isaías, apóstolo Isaías Nation, sua esposa, a apóstola Arislânia, tantos que já passaram por aqui, pastor Daniel Fortes, uma história lindíssima, tantos outros que já passaram por aqui e tiraram suas histórias das nuvens e colocaram nos corações das pessoas para que sirva de inspiração às pessoas. E hoje não será diferente com você. Me conte tudo, não me negues nada. Esse é o podcast Me Conta Aí. Me conta aí. Ari, vamos começar assim. Como foi sua infância? E aonde foi? Você é sergipano, aracajuano? Pois de é. que parte do Brasil, ou se é fora do Brasil, de que parte Estênio Mendes é? Ari, legal começar por aí, né? Qual foi a terra que pariu este grande homem? Na verdade, eu nasci aqui em Sergipe, né? Você é sergipano, então, né? Sou sergipano. Mas meu pai é de Brasília e minha mãe é carioca. Então, eu sou uma mistura aí. Misturada brasileira. Entendeu? Alguns afirmam da parte da minha mãe que temos raízes também judaicas e meu pai é alemão. Imagine essa mistura aí, né? Que massa! Eles dizem, essa mistura aí, eu não sei ao certo, foi. Eu não sei ao certo, mas uma coisa eu sei, né? Que descobri, né? Graças a Deus, esse plano de Deus na minha vida, mas é importante a gente falar da minha infância, porque eu já começo nessa me emocionando, né, Ari? Nós éramos, né, porque dois faleceu, 10 irmãos, né? 10 irmãos e meu pai era
era voltado à bebida e outras coisas Alcoólatra de entorpecentes. raiz. Exatamente. E eu cresci vendo, na verdade, minha mãe sendo espancada, né? Caramba. Eu vivi vendo não só eu, mas os meus irmãos vendo, e é uma coisa violenta, de coisas de puxar faca, de puxar aquela ferramenta de chave, né? Chave de fenda. Chave de fenda, para querer atingir ela. E a gente sempre via essa violência dentro de casa, não só eu como os meus irmãos, debaixo dessa dor, não é? Nessa dor de ver um pai agir agredindo a mãe. E para você ver, eu na verdade não sabia o que era paz, não é? Eu não tinha assim, para mim só era paz quando ele não estava. Imagine. Puxa vida, olha só que palavra fortíssima. Paz era quando seu pai não estava. Não estava em casa. Então, Realidade de muitas pessoas, né? Infelizmente, que a paternidade está sob um ataque violento há muitos anos. muitos né? anos. As pessoas perderam o que é sentido do que é ser pai, né? Isso. E aí vira um monstro na vida das pessoas. Né? Isso mesmo. Eu não conseguia E tem ver. muita gente torcendo de que esse monstro continue crescendo, porque o ataque à paternidade hoje é muito, muito mais severo ainda. Né? Isso mesmo. Porque o fato de um pai ter feito coisa errada não quer dizer que todos os pais Isso, são exatamente. iguais. E- Tenho certeza que o pai estênio que recebeu do seu pai, isso que você acabou de falar, não replicou o que o pai fez. Isso. Hoje você é um pai com certeza amoroso, abençoado, ou seja, é o contrário do que o seu pai foi. Ficaram as marcas que você está contando aqui agora. É, Mas você não replica, você não faz a mesma coisa, você muda, porque você não quer aquilo exatamente. para seus filhos. Isso, Ari. O que acontece, o pai é um divisor, né? É através dali que a criança começa a entender, né? Sim. Quem ela é de fato. Tanto o pai quanto a mãe, né? Quanto a mãe. Eles são o eixo de equilíbrio, né? Isso mesmo. Para o filho, né? Tanto o feminino quanto o masculino traz Esse equilíbrio. esse equilíbrio, né? Mas voltando ao assunto, nós vivíamos, eu e os meus irmãos, né? Embora meu pai tivesse até um emprego bom aqui, né? Ele se entregou totalmente à bebida. E nós víamos cada dia mais ele ficar pior, né? Agora não era só se envolver com a bebida, mas sentir a falta dela. Toda vez que ele sentia essa falta dela, descontava na família, né? Descontava na minha mãe, descontava nos meus irmãos. E isso fazia com que a gente não ficasse dentro de casa. Só ficasse dentro de casa quando ele saía. Sim. Entendeu? Sim. E aí essa batalha da gente, principalmente minha, né? Me fez tomar algumas decisões. Com que idade foi essas decisões? Ari, como eu disse, na minha infância eu cresci em torno de uns 8 a 9 anos. Eu já estava, para mim era melhor a rua. Entendeu? Então você se adultizou ainda na infância. A sua infância foi mutilada, ela foi totalmente sequestrada, né? Eu não Você amadureci. Você não teve uma infância como uma normal, criança. Essa é a realidade. Ela foi sequestrada a sua infância. Exatamente. Apesar de ser criança, eu preferia estar fora ali daquele contexto, né, de família, e vivia completamente assim, sem entender, por causa da atitude do meu pai. Nós, né, nossos irmãos, eram excluídos de certos grupos de crianças, dos pais, porque eu ouvia não queriam, muito. Né? Eu ouvia muito, Ari. As pessoas diziam bem assim, tá vendo aí? Vai seguir o mesmo caminho do pai. E aí queria Isso. afastamento. Você via uma outra criança perto de você e você queria brincar com aquele brinquedo daquela criança. O que é que acontecia? Os pais de lá diziam, venha pra cá. Não fique perto dessa criança. Exato. Aí. A gente ouvia isso aí, entendeu? Aí excluir a gente, julgar a gente, fazer com que a gente fosse uma pessoa à parte, né?
da sociedade e achando que a criança não sente aquilo ali. Que a criança, que não dói nela, né? E através daquilo ali pode ser um prato cheio, né? Para que o mal que está com as portas abertas atraia. Perfeito. Porque essa exclusão, né? Essa acepção que provoca numa criança, acusar você de uma coisa que você não faz, de roubar, de pegar o brinquedo de uma pessoa porque você faz parte de uma família X, né? Que você, então, já que você faz parte de uma família assim, é você que primeiro tem que ser o suspeito daquilo ali. Então nós... Todos os holofotes vão para aquela pessoa. Exatamente, né? Bateu em um outro colega, um amigo, aí foi fulano. Sempre, né? E a gente acabava acarretando isso, guardando isso. E aí, guardando isso, as propostas lá fora eram fáceis, né? A gente ficava mais na rua, via as pessoas agirem, mas de um lado tinha uma mãe estratégica. Imagine, minha mãe, ela lavava as roupas para ganhar dinheiro, né? Limpava a casa para ganhar dinheiro, mesmo tendo um pai que marido, né? Um marido, né? Nessa qualidade, né? Nessa qualidade, tinha o seu trabalho, mas estava perdendo. Além de ser alguém que espancava sua mãe, ele não era o supridor de casa. Não era o supridor, ela fazia tudo. Nem o papel dele ele fazia. Exatamente. E aí o que é que acontece? Por causa desse tipo de atitude que foi gerado lá dentro de casa, eu não ia bem na escola. Não tinha como. Não tinha cabeça para estudar, não tinha... Né, agia com agressão, porque é o que eu aprendia. Eu achava que uma maneira de se defender era agredindo. Sim. Né? E aí, lá na escola, eu era também, né, muito julgado por causa disso, porque esse déficit de aprendizado, os professores viam que eu tinha dificuldade nisso. E quando eu estava ali como qualquer criança brincando, hoje não, né? Hoje tem um problema sério na justiça, mas antigamente o cascudo rodava no salão, né? Verdade. Então eu apanhava nesse sentido, né? E um dia eu estava lá, foi uma lição muito grande da minha mãe, foi de uma forma fantástica. Um dia eu estava na escola e a professora me chamou, né? Eu posso ir falar sobre isso também? Claro. A professora me chamou para soletrar uma palavra lá no quadro e eu não consegui. Então, meus colegas ficaram rindo porque ela me chamou de burro, não é? Me chamou de burro e disse, olha, esse é burro, você não aprende. E aí eu fiquei desse jeito, envergonhado. Fiquei no canto da parede do lado, assim do seu lado direito, com vergonha, e o pessoal olhando para mim, né? Eu ali envergonhado, e eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, voltei bastante triste, né? Aquele sentimento de chorar, aquela tristeza. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo uma professora fazer um negócio desse para um aluno. Isso. Ele tá na escola para aprender. Gente. Então, meu irmão, antigamente tinha... Se ele não tivesse para aprender, não necessitaria nem dela estar ali. Exatamente. Ela está negando a própria existência dela como professora. Quando ela chama alguém de burro, assim, eu estou aqui para ensinar quem não sabe. Ari, E é tão nobre, né, poder ensinar alguém, né? Isso, exatamente, Ari. Se hoje muitos tivessem esse pensamento, né? Pelo amor as de faculdades Deus. não estariam hoje... Né? Mas a faculdade virou um antro de construção de militantes de esquerda, né? Infelizmente. Ari, o que foi que aconteceu? Aquilo ali, em vez de ser uma maldição para mim, se tornou uma bênção. Porque quando eu cheguei em casa, mãe, ela tem uma percepção extraordinária, fantástica, né? Mãe, ela sabe ler, fazer a leitura dos sentimentos, né, dos filhos. E quando eu passei, ela olhou para mim, eu fui pro quarto. Só me permite uma parte, Stênio. Você falou muito bem. A mãe. Aí leia-se não mulher.
Leia-se mãe. Mãe. Porque toda mãe é uma mulher. Mas nem toda mulher é uma mãe. Exatamente, Ari. Entenda isso. Você falou uma coisa muito interessante. A mãe daquela época, ela tinha uma percepção que está se perdendo hoje por causa do fluxo do mundo virtual. Pois é. Então, assim, toda mulher, existe na mãe uma mulher, mas não existe em toda mulher uma mãe. A mãe é uma construção de entendimento, de percepções, de sentimentos, de afetividades que ela deixa à disposição para o seu filho. Mas tem mães que estão abandonando o seu filho para ir para baile funk, por exemplo, para ficar o dia todo sem fazer nada e a criança descuidada, ou então entrega um celular na mão de uma criança e vai ficar fazendo o que ela quer. Isso não é mãe. É o perigo mais camuflado que tem. Exato. Vamos deixar aqui bem claro, isso não é mãe. Mãe é aquela que de fato cuida, Isso. está atenta como a sua mãe fez com você. Isso daí é um exemplo de mãe. Só me permite essa parte. Certo, Ari. E é interessante você abordar isso, né? Porque mesmo parecendo lícito, quando uma mãe pega e entrega um celular para um filho como uma forma didática, sem análise, sem entender... Tá entregando uma arma, um fuzil na mão de uma criança. Isso. Você vai ver... E cortando a afetividade com ela, com os familiares, com todo mundo. Porque o celular, ele é um poço de conhecimento. Então ele vai construir um novo tipo de... Uma nova forma de afetividade. Pois é. E vai cortar a que tem com você. Ou seja, o filho daqui a pouco não tem mais relação afetiva nenhuma com os pais, nem com o amigo, nem com o irmão, nem com ninguém. Só tem com o celular, com as pessoas que estão no celular. Exatamente. E aí vai. Isso. Mas isso é culpa dos responsáveis. Os pais têm que gastar tempo com seus filhos. Tem que fazer, né, o que a sua mãe fez. Gerou percepção. Exatamente, Ari. E a partir daquilo ali, ela usou uma coisa extraordinária, sabe, que eu comento muito quando eu estou falando para as famílias, para as pessoas que nós ministramos, ensinamos aos nossos filhos na fé, e um grupo de pessoas que Deus nos concedeu, da importância disso, da importância de que sabedoria, ela é a porta para que o conhecimento flua. Mas o conhecimento, muitas vezes, né, que a gente vê por aí, ela não tem a capacidade de trazer musculatura para a sabedoria. Sim. E o que é que acontece? É uma sabedoria estéril, né? Isso, exatamente. Essa sabedoria a gente muitas vezes não encontra em faculdades, né? A gente encontra em uma lavadeira, né? Em uma mulher que está ali limpando uma casa, né? Então, eu tô tocando sem uma muito, formação acadêmica. Né? Eu tô tocando muito nessa questão de mulher, mas tem um propósito nisso, né? Também. Sim, sim. Ari, aí o que foi que ela fez? Ela chegou, esperou eu entrar no quarto, tá muito próximo. Pode pra cá um pouquinho. Não, só vira ele pra lá. Aí. É ótimo. É mais confortável pra você. Ótimo. Aí o que é que acontece, Ari? Ela esperou eu entrar no quarto, colocar minhas coisas da escola lá e depois fez a pergunta fantástica na minha vida, né? Sentou e disse assim: meu filho, tá tudo bem? O que é que você tem? Meu filho, tá tudo bem? O que é que você tem? Então aí, quando ela já falou isso, eu já me senti seguro, né? Mas para que ela não tivesse mais um outro problema... Você omitiu. Foi. Eu disse: nada não, mãe, nada não. Ela disse: olha, você saiu daqui. Eu te conheço, o que foi que aconteceu? Ela: não, me diga, meu filho. Aí eu falei: é porque eu estava na escola e aconteceu isso, né? Não li e passei, fiquei envergonhado, estou com vergonha e tal, e muito triste. E aí a professora me chamou de burro. Aí ela disse: ei, quem sai daqui não é burro, não. Olha aí. E eu vou te provar que você não é isso. Aí eu: é mesmo, vou te provar. Vamos fazer o seguinte. Aí, não sei se hoje ainda tem, mas antigamente tinha aquelas revistinhas da Mônica.
Sim, sim. né? O gibi, Os né? gibis da Mônica. E ali tinha muito que ela ganhava quando ela estava limpando as casas, ela ganhava esses gibis, Sim. tá? Essas coisas. Ela disse: vamos fazer o seguinte. Foi lá, pegou os gibizinhos da Mônica, pegou uma caneta, me deu uma e ficou com outra. E disse: aí toda vez, a gente vai ler aqui, toda vez que tiver o nome para. Você marca, mas você não para. Não pare aonde estiver para. Sempre continue. E eu, Então, toda vez que você ouvir a palavra para, marque e continue. E depois você me diz: vamos lá, filhão. Vai. Aí ela marcava aqui, né? Eu dizia: olha, encontrei ela, legal. Ai, mãe, encontrei de novo, legal. Olha aí também. E a gente lendo e eu lendo as palavras, e isso explodiu em mim o desejo de ler o assunto, a história ali. E aquilo ficou marcado comigo toda vez Caramba. que você vê o nome para, não pare. Não pare. E aí eu comecei a ler, olha, ela disse: eu vou fazer as coisas, mas você vai fazendo aí. E aí eu fui dos gibis da Mônica, fui para outro, lendo, comecei a ler e aí terminei os gibis, marcando, mostrando para ela, empolgado, e foi passando o tempo, eu já pegava já revistas e já começava a marcar e ler através dessa estratégia dela, de não parar e continuar. E ali foi quando eu comecei a desenvolver aquilo ali, o sabor da leitura, Ari, através dessa estratégia. Ficou engatilhado na sua mente, gerou um gatilho de entusiasmo dentro de você, né? Foi. E não pare quando vê a palavra pare. E pare. E isso aí já marcou no meu inconsciente. Só que vocês fiquem atentos que isso foi para leitura, viu? Não vá usar isso nas placas de trânsito, não. Não, não, não é isso, não, de jeito nenhum. Isso aí foi uma estratégia que ela usou para aquele tempo. A leitura, foi... né? Porque de repente você vê uma placa pare. Exatamente. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, não. Isso aí foi uma estratégia que ela usou. Muito maravilhosa, Varão. Que gerou perseverança. Gerou perseverança, entusiasmo, ânimo e tirou da sua mente que você não era burro, né? Exatamente, Ari. Ari. Caramba, que coisa extraordinária. O interessante é que eu fiquei muito, muito empolgado com aquilo, que através daquilo ali eu já comecei a produzir a minha própria história. Gerar meus quadrinhos, sabe? Olha isso. Nessa idade você começou então a desenhar. A desenhar, colocar os nomes dos personagens, criar personagens. Comecei a criar histórias, não é? Através daquilo ali, daquele desejo, porque eu achei interessante. E aí eu começava a produzir uma história semelhante, né? E o que foi que aconteceu? Isso me levou a um outro aspecto agora. A mudança, né? A mudança de mentalidade. Caramba! Mudança de mentalidade. Um fato curioso, tem alguns fatos curiosos dentro disso aí, mas quando eu já me converti, que daqui a pouco eu volto para isso, mas deixa eu fazer adiante aqui. Quando eu comecei a realizar minhas primeiras conferências, eu já tinha lançado um livro. Sim. Né? Compreendendo quem é você no corpo de Cristo. E já faz muitos anos que eu não vejo essa pessoa. Mas quando eu acho que foi a quinta conferência que eu fiz, que foi aqui mesmo em Aracaju, quando eu estava com os meus livros lá expostos, e o pessoal chegando para falar comigo, tá, para eu colocar uma dedicatória, essas coisas, que eu olho, uma pessoa chegou e disse assim: oh, Estênio, lembra de mim? Aí eu não lembro não, porque faz tantos anos, né? Era pequenininho, não lembro não, eu sou a professora tal. Caramba, que ele chamou de burro. Que me chamou de burro.
E vi você agora numa conferência com seus livros escritos. Com os meus livros ali, Ari. Rapaz, e quantos livros ela escreveu? Nenhum, Ari. Não escrevi. Não tem, Ari. Eita, Jesus tremendo, meu amigo. O que aconteceu foi que quando ela falou, sou fulano, que Rapaz, eu viajei. O mundo dá voltas, hein? Eu viajei, Ari. E a palavra que eu lembrei, ela veio assistir. Rapaz, ela veio assistir o burro. Ela foi assistir o burro. O burro que agora virou um conferencista, escritor, rapaz. Interessante, caramba. né, Ari? E ali eu comecei... Você vê que Deus não dá a ninguém de cacete, né, mano? Não, meu irmão. Ele não usa esse tipo de ferramenta. Agora, o que foi uma mulher que trabalhava em casas de família. Foi o bastante para poder tirar o empecilho criado por uma pessoa que deveria estar ensinando. Exatamente, Ari. Abriu a chave para que eu pudesse desenvolver a visão que Deus me deu. E aí serve para você que está nos assistindo, mais uma vez, a história dele saindo das nuvens e indo para o seu coração. Tá vendo aí? Todas as vezes que alguém chega para você, que tente tirar seu ânimo, tirar sua alegria com palavras que machucam, lembre-se, você tem a opção de aceitar. Você tem a opção também de dizer não a essas palavras, dizer assim, não, eu sei quem eu sou. No caso dele, como criança, teve a mãe que fez isso. E no seu caso, se não tiver mãe, tem o Espírito Santo que fala. E ele diz, você não é burro, você consegue, você vence, você pode chegar aonde você quiser, porque o ser humano está destinado ao resultado de sucesso. Ele foi criado para o sucesso, ele foi criado para o êxito. E cabe a você determinar isso. Não são pessoas que determinam isso. É você que determina. O Dr. Augusto Cury fala uma palavra muito linda. Ele diz assim, não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Ou seja, você ficar parado, sem fazer nada, enquanto pessoas ficam arrotando coisas no seu ouvido. Não aceite. Faça como Estênio. Aí a professora, que o chamou de burro, depois, anos depois, vai numa conferência e pergunta, lembra de mim? Eu sou sua professora, lembra? E ele já estava como conferencista e como escritor de vários livros. Pois é. Glória a Deus. É exatamente isso, Ari. Caramba, que história fantástica, mano. Ari, Que experiência. Foi muita experiência, sabe? E depois daí, a adolescência, como é que foi a adolescência? Ari, voltando um pouco, só para falar um pouco de algo que eu lembrei aqui, sobre as pessoas, quando eu converso sobre isso, elas perguntam, mas não teve um lado bom não do seu pai? Né? Alguma coisa que prestasse, né? Isso, alguma coisa boa dele. Ari, a única coisa que eu lembro é que no dia do meu aniversário, minha mãe chegou e disse assim, falou o nome do meu pai, né? Disse, ele é o aniversário do seu filho hoje. Aí ele, olha. Aí pegou, você lembra daquela bola de exercício que é muito pesada? Pesada, sei, lembro. Né? Aquela bola de exercício. Tinha no futebol, de salão. Isso, lá tinha uma que ele ficava segurando essa bola de exercício lá, e ele diz, vem aqui. Aí eu fui, aí ele, vamos brincar? Aí pronto, eu nunca ouvi a palavra, meu pai falar para mim que queria brincar comigo. Para mim foi o melhor aniversário, né? Ele dizer que queria brincar comigo, olha que coisa fantástica. Aí eu fui, Ari, ele pegou essa bola e jogou com uma força enorme, eu era pequenininho, nos meus peitos, rapaz, que doeu, Ari. Queimou isso aqui, doeu. Bem com força. Opa. Bem com força, que doeu, eu agarrei assim, doeu, mas Ari... Tava doendo, mas para mim foi o melhor momento que eu tive. De saber que meu pai estava brincando comigo. Que coisa, né? Interessante. Foi o único momento bom que eu lembro assim. Mas aí, apanhando muito, e eu andava muito na rua, de repente eu vi um som bonito, né? Um som muito bonito. E aí eu fui seguir esse som. Quando eu olhei, era uma banda de música.
que era uma banda de música que é onde nós nos reunimos, que era lá do Instituto Lorival Fontes. E eu fui para lá. Aí quando eu vi vários instrumentos tocando, sabe? O céu se Trombone, abriu, né? trompete, foi bombardino, tuba, as percussões, aquela banda tocando ali, eu me emocionei. E através daquele momento ali, eu perguntei como é que eu fazia para estudar, né? Para ficar lá, para aprender música. E foi através daquele momento de música que houve outra trajetória na minha vida também, né? Que E- agora, além de eu ter um lugar para ir, eu estava me apaixonando pela música. Foi quando eu comecei a estudar música. Através da música ali, daquele momento E da no minha adolescência. Instituto Social, né? O Exatamente. Instituto Lorival Fontes. Fontes, isso mesmo. Comecei a estudar música ali, aprender, e aí foi quando eu já estava tocando aos 11 anos, né? Tocando Tocando o trompete. trompete. Tocava às vezes trompa, mas o meu forte era Preferiu o trompete. trompete. E aí, Ari, aí eu começava a tocar por aí com o pessoal, né? A gente chama de banda secular, mas na história secular mesmo era banda cristã, né? Que era chamado, né? Mas eu tocava aí no mundão, tocava ainda pequeno, essas coisas. Foi quando eu comecei a me envolver com a bebida, né? Ixi. E aí essas coisas na minha, aquela Foi seguindo os passos do empolgação, pai sem saber, né? exatamente, aquela empolgação. Já nesse período ele já estava ficando doente, né? E aí, é, envolvido com a noite, com as coisas e tal, e as falsas amizades, por quê? Porque quando eu estava tocando lá no mundo, algumas pessoas, ninguém nunca revelou quem era, mas eu sabia que era aquele grupo que eu andava, pegou um comprimido, colocou na minha bebida, e eu não lembrava de mais Boa nada. noite, Cinderela. Batizaram você. Exatamente, fiquei fora de si, não sabia onde é que estava o instrumento, não sabia nada. É, essas Era, era, coisas. era bem comum naquela época colocar roupinol nesse. Exatamente, naquela época ali. Era muito comum. Não sei como é que tá hoje, mas naquela época era muito comum. Isso. E aquilo ali eu fui vendo que tipo de amizade, né? Aquele grupo de pessoas ali. Só sei que durante esses períodos de bebida, de espancamento, de aparentemente nada mudar, ver minha mãe sofrer, meus irmãos passarem por dificuldades, isso gerou em mim uma depressão muito grande. Sabe? Parece que eu estava tocando, mas no meio de tanta gente, né? Mas eu estava sozinho. Naquele período ali, da minha adolescência, aquela coisa toda, comecei é silenciosa, né? Depressão, né? Sim, sim. As coisas começaram a trazer uma tristeza muito grande em mim, um Verdade. isolamento, sabe? E aqui, né? Você vê Cicatriz? o pulso sendo cortado, tá vendo? Você se cortava? Exatamente. Para Caramba. poder tirar essa dor, esse peso É, do meu coração, porque eu não sabia como resolver aquilo ali. infelizmente, as pessoas que fazem isso pensam isso que você falou. Elas se cortam para que a dor emocional desapareça. E aí, como desaparece por um momento, porque você corta, você chama a sua atenção. Aí você. Isso, Mas logo em seguida, aquilo passa, aí ela tem que estar se cortando em outros locais. isso mesmo, ali. Olha, é doído isso. A gente sabe que Jesus é, quem preenche o vazio do coração, né? Isso A gente mesmo. sabe que se você tiver Deus de verdade e levar a sério, você está protegido de tudo isso, né? Porque mais sofrimento ele passou por nós e não há homem na terra que possa dizer ao contrário. Então, todo e qualquer sofrimento, é tanto que a palavra diz assim, né? Se você for abandonado pelos seus pais, mesmo assim, você nunca será abandonado por mim. Entendeu? Então, assim, ele é realmente suficiente para É, preencher o vazio.
qualquer vazio, qualquer desânimo, qualquer dor. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que é possível. Mas tem que buscar, tem que gerar relacionamento com ele. Ari, as frases que ele dizia pra mim era maconheirinho mirim, você não presta, falava uma série de coisas, né? Eu não quero trazer uma má imagem, eu quero trazer uma realidade, já que estamos abrindo o nosso Essa é a coração. realidade, são os fatos, né? Parece que é distante, né? São fatos que compõem sua história, né? Exatamente. Isso mesmo, Ari. Ari, aí chegou um período que a gente recebeu a notícia que ele estava doente, estava já prestes a falecer. E se estava ruim com ele, imagine sem ele. Que parece que quebra, arranca um elo, arranca algo, né? Mesmo com impressões ruins. Que idade você tinha nesse período, Estênio? Você lembra? Eu tinha uns 12 anos. Quando ele estava já perto de ir embora, já. Já. Eu não lembro. Em torno desses 11 a 12 anos já, Ari. Nessa faixa aí, sabe? Faz muitos anos. E vítima do álcool, né? Vítima do álcool. Começou a seguir alguns caminhos das drogas, né? E se envolveu com uma série de coisas assim que acabou. Mas o forte e o que atacou ele mesmo foi o álcool, né? E aí eu vendo aquela cena e ele ia para o hospital, voltava, ia, voltava. E aí o que é que acontece ali? A gente recebe a notícia. Então minhas irmãs, que foram praticamente as que me criaram, foi criadas por mulheres, né? 5 homens e 5 mulheres. E aí vi o desespero, o choro, aquela coisa, né? Porque sente, né? Pai, elas choravam muito, mas eu não sabia o porquê elas estavam chorando. Entendeu? Eu sabia que alguma coisa era algo triste, mas eu não sentia, Ari. Você entende como Você não sentia como elas sentiam. Eu não sentia a perda. Para mim, isso parecia ser uma coisa boa. Se livrou de alguém que lhe machucava, né? Não só a mim, mas todo mundo. mas né? todo mundo. Cenas como essa chave de fenda na minha mãe de costa, ele enfiou e eu gritei, fui em cima dele, fui criança ainda, não sai da minha memória. Eu ressignifiquei, claro, a minha vida com uma série de coisas que a gente vai... Eu vou até adiantar, né? Por causa do tempo, não. Por causa do tempo, mas eu tive que... Eu vou explicar por que isso. Eu vou até adiantar um pouco sobre isso. Mas, para você ter uma ideia, aí a perda dele, aí depois vem uma outra depressão, né? Que a gente se sente nessa responsabilidade de poder ajudar, né? Fazer esses trabalhos, limpava o chão de condomínio, tudo para poder trazer os recursos, né? Tirava as folhas para casa, todo mundo comer, e a gente pegava passarinho para ter uma mistura. E tem uma série de coisas assim, que é muita coisa para a gente falar, né? Você chegava eu e o meu irmão mais passarinho. velho. Exatamente. Eu e o meu irmão mais velho, né, Vocês Ari? caçavam passarinho para poder comer. Exatamente. Né, para misturar. Eu não sei se o nome, se você conhece por monjongome. Monjongome, comi né? Muito. Então, a gente juntava. Naquela época também era comum comer monjongome também. Então, a gente trazia para casa para misturar, né? Enfim, essas coisas para ter, que estava em abundância aí. A gente não encontra esse verde hoje, essa coisa aí disponível, né? Então a gente saía, Ari. E aí veio uma outra depressão na minha vida e essa depressão foi tão forte que não trouxe para mim um sentimento de não amar a vida, né? Um sentimento de perder o valor da vida. Então, eu estava na quinta-feira, tinha amanhecido da quinta-feira para sexta-feira. Quando foi 10 da manhã, eu entrei no banheiro da minha casa. Adolescente.
E naquele momento eu disse, Deus. E eu tinha ido para a igreja católica, eu cheguei a ser coroinha. A busca de Deus, né? Sim. Eu acho que a maioria das pessoas tiveram essa experiência. Eu disse, Deus, se o Senhor realmente existe, venha mudar minha vida. Porque eu já estava... Entregando os pontos. Exatamente. Naquele dia ali, eu ia sair dessa terra, sabe? Estava prestes a tirar minha vida. E você tá com idade de 13 anos? Não, eu ia fazer 16 anos. Em torno de 4 anos depois que seu pai faleceu. Exatamente. Ari, naquele momento, foi no final de 94. Eu lembro disso. Naquele momento, eu senti algo que eu nunca senti. Porque eu entrei no banheiro, a porta do banheiro estava fechada, e de repente, por debaixo da porta, subiu um vento, sabe? O vento impetuoso do Espírito Entrou um Santo. vento por debaixo da porta, e quando tocou no meu pé, esse vento, eu comecei a me arrepiar. E eu comecei a gritar. Porque esse vento tomou conta de mim e me tocou e me arrepiou e eu comecei a gritar como que algo estava sendo arrancado de dentro de mim, entende? Meu Deus. E eu fazia assim, Deus, me perdoe, Deus. Como é que isso poderia acontecer? Fantástico isso. E eu saí, aí eu caí de joelho no chão e comecei a gritar. Eu não tinha ainda nenhuma experiência com a igreja evangélica. Olha que coisa interessante, como Deus me alcançou. E na verdade não é bem com a igreja evangélica, é diretamente com o próprio Deus. Então, é exatamente isso. Não houve intermediação. Não houve. Comecei a gritar, e como quem algo foi arrancado de mim. Comecei a chorar, chorava muito, Ari. Chorava bastante ali, chorando, pedindo, Deus me perdoe, Ari. Naquele momento, eu já não era o mesmo. Me deu vontade, assim que eu saí, olha, eu entrei 10 da manhã no banheiro, fui sair 2 horas da tarde. Entende? Cara. 10 da manhã, isso aí você pergunta, mas ninguém queria ir no banheiro. Logo, depois eu perguntei até se os meus irmãos ouviram alguma coisa. Ninguém ouviu nada. Nem os gritos que eu dei. O banheiro ficava na cozinha. Altamente pessoal, né? Pessoal, espiritual, e parece que transcendeu a minha vida. Fui para algum ambiente ali. E tirou o estendimento de uma região e colocou ele em um outro patamar. Né? Exatamente. E aí você, daí por diante, você permaneceu nesse lugar. Ari, quando eu saí do banheiro, aí eu me lembrei que eu nunca mais tinha lido, mas eu lembrei, comecei a tremer, meu corpo começou a tremer. Parecia energia. Passando pelo corpo. Exatamente. Entendi. Parecia energia. Então, eu comecei a ver a Bíblia com outros olhos, né? A vida da palavra, ela estava me gerando agora. Esse novo homem estava surgindo. Esse novo homem que era o espelho, o reflexo, era o resplandecer de Cristo, estava acontecendo agora. Por quê? Porque sumiu aqueles... A alma ainda estava viciada nos apetites do mundo, né? A mente ela é renovada, né? Mas o meu espírito, o meu coração, ele queria só orar. Então eu passava horas orando. Quando eu voltei para a escola, aí esse aí é o contato que eu tive com a igreja evangélica, começou aí nesse sentido. Porque quando eu voltei para a escola, 2 amigos, né, na minha sala, que você conhece, eu acho que um deles é Daniel Aragão, né?
Sim, sim. Ele levava o som lá, um som na época com toca-fitas, e tava tocando Matos Nascimento. Pá, 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 para. Aí pegou no meu ponto fraco, porque eu gosto de metal, essas Sim. coisas, eu ficava ouvindo, que interessante. Então eu comecei a ter mais aproximação com ele, amizade, ouvir as músicas cristãs, pegar ela. E aí ele me convidou para ir para Pra a igreja. igreja, né? Na, na terça-feira. Só que na terça-feira não, eu vou, mas eu dei um cano, aí ele não foi, né? Aí quando foi na quarta-feira, eu lembro como hoje, quando eu voltei para a escola, eu disse, rapaz, você não tem palavra, não. Essa frase, né? Ele pegou, né? Pô, essa frase marcou aí, ô, rapaz, realmente eu não quis. Me E na época ele perdoe era da aí. igreja do Ebenezer, né? Ebenezer era. Pastor Vanilson. Isso, ele e Gessé foi os que me levaram lá. Aí eu fui, não, mas na quinta eu vou, que era terça e quinta. Na quinta-feira, quando eu cheguei na igreja, Ari, eu sentei no terceiro banco do lado direito, que era um banco de madeira. Ari, quando eu cheguei, que sentei, que comecei a ouvir a banda, a música tocando, aquelas músicas. Aí, Ari, a mesma sensação que eu tive no banheiro de tremer e sentir uma energia em mim, foi o que aconteceu lá. Aí foi quando eu disse no meu coração, não, meu lugar é aqui, vou ficar aqui. Vou ficar aqui com essas pessoas e não vou mais. Me afastei, né? Fui afastando, me afastando de algumas amizades e vivendo hoje, quando o pastor falou lá, entregar a vida a Jesus, eu não sabia nem o que era aquilo. Mas as lágrimas estavam caindo, fui lá na frente e pronto, a partir daquilo ali começou uma nova história com contato com a igreja evangélica. Então, eu chegava, passava a noite, já que a casa era cheia e não dava para que eu parasse para meditar, né? Um sim. movimento. Então, eu passava a noite orando, colocava um balde de água no chão, colocava os pés e café eu tomava A garrafa. a garrafa. Minha mãe levantava de madrugada, tomava um susto porque me via lá lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus o tempo Uma inteiro ali, sede, né? horas e horas, 8 horas consecutivas ali, ficava buscando a Deus e tinha sensações e experiências espirituais. Que através dessa experiência espiritual foi quando Deus falou da visão do propósito da minha vida. Eu ainda imaturo, sem entender aquilo, eu estava durante o dia sentado na cadeira na frente, assim, um pouco da casa, depois na varanda, aquele movimento da casa acontecendo, e eu decidi ler a Bíblia, Ari. Passei em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quando eu li aquele versículo, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, aí eu não ouvi mais barulho, movimento, não ouvi mais nada. Tive uma experiência espiritual ali com Deus e eu vi uma voz dizendo para mim: você vai falar sobre isso. Isso é seu chamado. A unidade com o Espírito. E através daquilo ali foi quando Deus começou a desenvolver, né? Estou resumindo Os aqui, dons, né? os dons ministeriais, abrir a palavra para mim, comecei a escrever e isso hoje, 5 livros que eu tenho é só dentro da visão. São mais de 12 livros, né? Caramba, que coisa linda. É, Agora, uma curiosidade minha, Estênio, antes de a gente entrar mais nesse tema. E sua mãe, qual a história dela? Como é que tá ela? Ela tá sim. Aí, Ari, agora você pegou, no ponto foi. forte. Ari, quando eu falava com Deus, eu falava Deus, Jesus, Espírito Santo. Mas quando eu falava Senhor. Mas quando eu falava Pai, doía. Por causa da experiência do pai terreno. Só depois que eu casei, que
É uma longa história aqui, né? Ari, eu estava orando, eu estava buscando a Deus, eu estava numa comunhão muito grande com o Senhor. E naquele momento o Senhor se tornou um psicólogo para mim comparável, né? Sim. Fez uma terapia fantástica. Porque meus irmãos, eles tinham contato com Deus hoje através daquilo da minha vida, da mudança da minha vida. Então, um dia à noite, meus irmãos, eu vou chegar na resposta da minha mãe. Sim, sim. Meus irmãos saíram de madrugada ele estava na moto e passou a avenida lá, não viu, o ônibus pegou e eu perdi 2 irmãos. Caramba. Olha isso. Eles avançaram O sinal e o ônibus veio e atropelou. Não sei quem avançou quem, ali foi de madrugada, eu acho que foi em alta velocidade. E os 2 faleceram no local? Faleceram. Ela enterrou um em um dia e o outro no outro. Caramba! Ali naquele momento... Que idade eles tinham, seus irmãos? Ali, eu não sei se na época era 26, o outro era... da juventude. Jovens, muito jovens. Essa que faleceu era praticamente a segunda mãe pra gente. Então foi um rapaz e uma moça. E uma moça. Hoje somos 8. Aquele momento ali, quando eu ouvi, porque eu tinha que ficar, era meu irmão mais velho, né? Dos homens, as mulheres nasceram primeiro, 5 mulheres, depois veio esse, que faleceu, depois veio eu. E depois os outros 3. Ficou a responsabilidade de poder estar aí na frente. Aí veio para você. Isso. Então, quando eu ouvi isso, eu comecei a dizer: Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te louvo. Eu comecei a louvar, a bem dizer assim, adorar a Deus. E quando aconteceu isso aí, eu expressava isso, mas depois que eu casei, o Espírito Santo um dia, conversando comigo, disse assim: naquele dia, você estava com raiva de mim. Você não estava sendo sincero comigo. Você queria falar mal. Você não estava sendo sincero. E aí eu comecei a chorar, Ari, porque ele não me julgou, né? Ele viu a sua dor, que aquilo não era bem... É uma questão muito, muito, muito delicada, né? E ele consegue nos compreender de uma maneira que nem a gente compreende. Isso. Né? A gente não alcança a compreensão dele. Aí eu pude ver agora a minha mãe, uma outra pessoa. Né? Ela começou a sentir isso, embora ela fazia o máximo para poder trazer um equilíbrio, que só era ela e a gente, mas ela guardando isso, guardou no coração, guardou de tanto estar trabalhando com limpeza, ela adquiriu um problema respiratório. E aí esse problema de respiratório se agravou. Ela adquiriu um câncer e ficou em silêncio. E só quando estava na mestástase, né, é que ela abriu a informação. E aí, Ari, eu vou entrar em uma linha aqui, eu vou adiantar, mas eu vou entrar em uma linha porque é muito importante, Ari. Quando a gente soube disso, eu orava, jejuava, ia para monte, ia para tanto lugar, pedindo a Deus, porque o médico sentenciou. Fui para uma igreja de uma pessoa lá, que eu pertencia a uma igreja, e essa afiliada dessa igreja. Cheguei lá para buscar um consolo, sabe? Para buscar uma ajuda, um consolo, uma palavra de Deus, algum milagre. E quando eu estava lá, a igreja cheia,
ninguém sabia do que estava ocorrendo. Uma líder lá do ministério me chamou na frente, disse que Deus chamou ela, ou Deus falou com ela, me chamou ela e ela disse: Deus está me dizendo que você tem que parar de ser rebelde. E eu não entendi por quê. Então ela começou que eu era muito insubmisso, aí começou a me falar de algo. Repara, imagine, eu estava vivendo uma situação, Ari, que fui em busca de consolo. E recebi uma palavra dessa. E recebi uma palavra dessa. E que na hora eu disse: mas em rebelde com quem? Com quê? Né? E saí dali desorientado. Exatamente, pior do que estava ali. Cheguei em casa e eu e meu irmão, ele que ficava muito mais do que eu, né? Já estava casado. E era câncer em qual área do corpo? Eu não sei. E passou para toda parte do corpo, principalmente o pulmão, né? Pulmão que se agravou. E aí a gente trazia aquelas, como é o nome? Enorme, botijão não, é de gás. Eu esqueci o nome balão? Agora. Que ela foi para casa, teve balão que ficar de oxigênio, trocava. Teve que trocar, né? Trocava direto e a gente ficava ouvindo ela respirando ali e a gente sem poder fazer nada, vendo aquilo ali. E aí, Ari, aquela mulher extraordinária, fantástica, incrível, né? Em que eu não podia fazer nada, abriu um leque para algumas opiniões que me fez refletir sobre soberania. Porque não era falta de oração, não era falta de fé, não era falta de pedido de ajuda. As mensagens que eu enviava, porque eu chegava às 7 da manhã para ajudar meu irmão, que passava o tempo inteiro. Chegava lá, saía às 6 horas da noite, às 18 horas lá, para poder dar assistência. Isso durante muito tempo. Se passaram muitos anos e eu tinha mandado mensagem falando porque eu não podia estar indo aos cultos, porque eu estava lá na peleja, estava cansado, né? Aí, meu irmão, minha irmã dando assistência que ela levava minha mãe para o lugar onde ela estava, para a família ali se mobilizando no máximo. Eu não tive uma visita, né? Uma visita. Quando minha mãe morreu é que algumas pessoas foram e apareceram. Aí, Ari, isso abriu a minha mente para algumas questões de soberania, não é? Como eu falei, algumas questões sobre a realidade da unidade, né? Abriu as questões para mim porque a dor que eu estava carregando de ver minha mãe ali naquele lugar e daquela forma, sem poder fazer nada, mexeu muito comigo. Com certeza. Então, ela eu senti. Ela era meu pai e ela era minha mãe. Não sei como ela fazia isso. Mas ela buscava essa capacidade. Ela desenvolvia isso, que era uma habilidade divina, sabe? E ela me ensinou muitos princípios. E até que ela partiu, né? Partiu, deixou um legado, porque os ensinos que ela trouxe para mim, não só esse que eu lhe falei, mas outros, né? Outros ensinos, eu falo e trago uma homenagem para ela dessa base, né? Uma mulher que... E eu me sinto muito assim, lisonjeado, privilegiado de poder estar disponibilizando esse momento para que você pudesse honrar sua mãe, porque você está honrando ela agora aqui, o legado dela, a história dela, né? Não está mais nas nuvens, não está mais só no seu coração, né? Eu acho isso muito importante, porque vivemos em um planeta onde ele é claro a informação quando ele fala assim: no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, assim,
é um mundo que todo mundo precisa entender que é um mundo de perdas. E começa você já perdendo quando sai do ventre da mãe. Tá num Isso lugar mesmo. quentinho, gostosinho ali e tal. Já sai chorando que entra pro outro mundo já. Que aqui você tem que entender que. Por isso a necessidade de compreensão e a necessidade da oração. Porque a oração mantém você entendendo Isso. e protegido. Se não fosse a experiência que eu tive com o Espírito Santo, Você acaba embarcando numa vida emocional desajustada que não vai levar a nada. Ou você tem fé e a fé chega no tempo certo de que o Senhor queira fazer algo sobrenatural, ou então a vida segue o curso normal. isso mesmo. Das duas, uma. E a gente tem que seguir a viagem. Exatamente, Ari. Tem que seguir a viagem. E você faz isso com sua história. Você seguiu a viagem, escrevendo livros, ajudando pessoas, desenvolvendo a sua vida. A gente olha para um homem abençoado. Você tem um aspecto de um homem muito abençoado. Um homem sereno. Um homem com esse aspecto também de equilibrado. A gente não vê desequilíbrio nas suas palavras. A gente vê alguém que viveu experiências difíceis, mas que está aqui de pé hoje, contando e deixando para as pessoas, né, agora mundialmente falando, qualquer pessoa no mundo pode acessar, como você está honrando a figura da sua mãe por tudo que ela fez e deixou de legado, né? Isso mesmo, Ari. Então eu acho isso extraordinário e parabéns por poder liberar a sua história dessa forma, Stênio. Porque com certeza muitas pessoas que conhecem até você, que vai assistir esse podcast aí, que você vai mandar o link para eles, não sabia dessa história que tem por trás da sua vida, né? Isso mesmo, Ari. E agora vai saber. Eu conheci o Espírito Santo como uma pessoa, né, Ari? Então ele trabalhou no gerenciamento da minha vida, né? Da dor. O próprio Jesus falou, né, que no mundo a gente ia ter isso aí, né? E esse bom ânimo, só o Espírito Santo é que faz com que a gente supere, ressignifique, né, transforme alguns passos da vida de dor para sorriso, né? Sim. Eu não sei como isso acontece. Não existe uma receita que explique como de fato a raiz, como é que é essa raiz dessa mudança, humanamente falando. Sim. E essa resposta só vem, acredito eu, pela realidade do Espírito Santo em nós. Tudo que brota alegria, que traz paz, que traz alegria, que traz um renovo, né? Porque todas 4 horas da manhã eu me derreto na presença dele, me derramo na presença dele. Ele queima as gorduras da dor, da ansiedade, da preocupação. Amém. E traz esse alívio Verdade. pra gente. Então eu não sei como é esse processo, só sei que isso é uma realidade. É uma realidade, O processo a gente nunca compreende mesmo, não tem como. Mas a realidade a gente sente. A gente sente acolhido, a gente sente protegido, a gente sente amado. Exatamente. Stênio, e hoje você é casado, né? Isso. Tem Ariel. casado com quem? Tem filhos? Exatamente. Eu casei com Sueli. Eu sei quem é, né? Mas é só para o pessoal saber, né? Sueli. Dona Sueli. Sueli, exatamente. E tem uma filhota, a senhora, né? Sueli, que me deu a Juliana, né? Juliana Souza Rios, meu presente. Tá com que idade ela hoje? Ela hoje tá com 16 anos. Olha. Já passou 16 anos, um tempo, né? 16 aninhos já. Isso mesmo. E a minha família, né, Ari? Ela é essa base, né? Minha esposa, ela traz uma sensação de equilíbrio, de paz para mim, sabe? De Porto Seguro. Sim. Toda vez que eu estou ali, a minha esposa, eu sinto essa tranquilidade, né? No calor da vida, né? Essas coisas que vêm. Então, quando eu estou sempre perto dela, eu sei que ali tem um aconchego para mim. Um refrigério para mim. Amém. Que bom, né? Quando lá tem esse aconchego, tem esse porto seguro, tudo na vida funciona bem, né? Isso. Que é a base de tudo, né? E minha princesa, minha filha, minha princesa. Sem essa base, fica muito difícil a vida andar bem. Ari.
A minha princesinha, cada dia que passa, eu a admiro, sabe? Uma capacidade, uma inteligência fantástica. É uma amiga minha, o amor, né, que eu tenho, que Deus me deu Amém. através da minha esposa. Que bênção, varão. Só tem ela, né? Só tenho ela. E aí, como é que você está hoje, ministério? Você está liderando um grupo de pessoas? Exatamente. Eu tenho um grupo, não um grupo grande, mas um grupo pequeno, né, que eu busco trazer a visão, né? Eu não quero, Sem eu a não exploração, fujo. né? Exatamente, Ari. É. Eu não fujo daquilo que foi me dado, de despertar nas pessoas esse entendimento de ser um só com Deus. Quando a pessoa entende isso, percebe a diferença da religiosidade e da vida dinâmica, Sim. né? Isso tem feito com que as pessoas elas sejam livres. Por quê? Porque a liberdade é quando a gente recupera a capacidade da decisão, né, Ari? Sim. Onde sai de nós a manipulação, né? Para que o governo seja estabelecido através de cada um, A né? manipulação hoje ela é uma coisa que é muito fácil de você construir, né? Porque umas pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, Isso mesmo. e aí qualquer pessoa que puder trazer uma alegoria, uma performance para ela, vou até pegar isso aqui para demonstrar para você. Qualquer pessoa que pode se transformar, qualquer coisa em símbolo, olha lá, olha o que diz Olha, aqui, símbolo, símbolo sem essência vira teatro. Uau, essa frase é sua. é minha. E tá aqui uma pessoa que se acha Superman. Superman só existe no teatro, no cinema. Então, assim, a gente tem que entender que a vida não é um teatro. E levar o cristianismo como sistema de governo pessoal deve ser nossa missão única. Qualquer apelo à vaidade, qualquer apelo a uma construção que seja diferente disso, tem que ser anulado. Ah, mas isso vai me trazer dinheiro. Ah, mas isso vai trazer fortunas. Ah, isso vai trazer crescimento. Mas vai trazer também juízo. Isso mesmo, Vai Ari. trazer juízo. É verdade. E isso tudo vai passar. Ou você tendo uma igreja com 1 milhão de pessoas, ou com 5 pessoas, vai passar. Pastor David Yong-Shu, pastor da maior igreja evangélica do planeta, lá na Coreia, ele faleceu recentemente. Acho que deve ter 2 anos. Pastor da maior igreja, 7 cultos no dia, mais de 3 milhões de membros. Passou. Agora é outra pessoa que está cuidando. Isso mesmo. Então, pastor de uma igrejinha com 5, 10 pessoas, também passou e outra pessoa vai cuidar. No caso do pastor Rosendo, aqui, que faleceu também tem uns 2 anos. Olha, isso eu não sabia. Pastor de uma igreja pequena aqui no Santa Maria, Padre Pedro, se eu não me engano. Então, assim, tudo vai passar. Então, é preciso que você faça daqui a boa viagem. Não importa se você tem 1 milhão ou 10 pessoas, mas que você faça a boa viagem. E no final, cite a frase tão célebre que Paulo citou. Isso. Acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Entendeu? Então você tem que falar isso. Você tem que entender que a sua vida é um mandato cultural. Tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Você pode fazer tudo, atividade física, ser melhor alimentação, melhor meditação, tal, mas tudo isso um dia vai acabar. Fantástico, Ari. Os judeus têm uma palavra chamada Mazal Tov, significa boa sorte. Você vai ter boa sorte, ter uma vida longa, mas um dia ela vai acabar. Ela vai ter continuidade em um outro lugar, se você aceitar Jesus como seu Salvador. Então a sua história conta essa boa sorte, esse Mazal Tov, essa boa sorte, porque pode ter tido a tristeza de ter tido um pai desequilibrado pelo álcool, mas teve uma mãe fantástica que lhe deu essa condição de estar aqui hoje contando essa bela história. Exatamente, Ari. Hoje... Porque as pessoas têm que entender que a história triste é de quem serve o cão, mano.
Porque quem tem história com Cristo não tem história ruim para contar. Tem sempre história abençoada para contar que vai servir para alguém. É isso mesmo, Ari. Isso é sua missão, isso é minha missão, isso é a missão de todo mundo que conhece e vive debaixo de um senhorio que você acredita, de um governo que é para sempre. Ele disse, o meu governo não terá fim. Isso mesmo. Então, é o que você está vivendo. Você está vivendo debaixo desse governo. Porque nem a obra para fazer ele deixou. Ele deixou tudo pronto. Você só caminha sobre ela. Isso mesmo. O pavimento está pronto, você só faz caminhar sobre ela. Então, sua história é fantástica. Está aqui alguém que superou todas as mazelas que foi te dado e está aqui em pé, abençoado e contando e falando do amor do Pai com essa felicidade, com essa alegria. E eu quero o Estênio Mendes, porque nosso horário já se esgotou, segundo a diretora Anne Couto ali. Né? Nós vamos convidar você para vir num outro momento. Você vai virar alguém aqui, quem sabe até também como um podcast também, né? Porque você tem esse aspecto bonitão também assim, né? Rapaz, influente, né? Digital influência, né? Então, eu queria que você pudesse agora dar suas considerações finais e a gente poder marcar um outro para você poder contar mais, porque tem um monte de história guardada aí nesse coração. E o Me Conta Aí tá aí para isso, dando vozes às pessoas que são invisíveis. Então você deixa de ser invisível agora para poder suas histórias estarem entrando no coração das pessoas. Ari, eu quero agradecer, né? Mais uma vez. Né? A gente tem tantos anos, né? Tantos anos. Que nos conhecemos. Quero agradecer a diretora aqui, fantástica. Né? E o bacana, Jonatas. Jonatas está do outro lado também. Né? Aos ouvintes, telespectadores, né? Que de alguma forma estão acompanhando aí. Essa trajetória, ela é importante porque ela mostra o divisor de águas chamado Jesus. A minha história é a caminhada daquilo que Cristo quer, não é? Eu, na verdade, a palavra nascer de novo, para mim é uma realidade onde a movimentação dessa vida, ela impacta onde eu estiver. Seja uma pessoa samaritana, uma mulher samaritana, né? Seja só uma pessoa, ou seja um grupo de pessoas ou uma multidão. A importância é que elas possam ver que Jesus é uma realidade e que ele muda um jovem confuso, depressivo, tendencioso ao suicídio, a um pregador da palavra, ministro do evangelho, que propaga a vida de Cristo. Amém. Que transforma as pessoas, né? Cristo, só ele tem essa capacidade de mudar, de transformar, e ele decidiu viver em mim. Então, cada dia que eu puder ter no meu coração essa convicção plena que eu não estou mais vivendo, mas Cristo vivendo em mim, então eu sei que uma pessoa na estrada da minha vida vai ser transformada. Amém. No dia que eu achar que eu vou viver, aí eu perdi o foco. E é isso, meu irmão. É isso que eu quero deixar. Pastor Estênio Mendes, pessoas. Deus te abençoe, Amém. Deus te guarde, Deus te proteja. Amém, você, querido. Sueli, a Juliana também. Na paz do Senhor Jesus, que você prospere cada vez mais. Que esse seja o primeiro de muitos que a gente possa ter esse bate-papo, porque a internet precisa muito ouvir isso. E você tá lá, ativo lá, que eu vejo lá no, Isso mesmo. no TikTok, no Kawaii também, né? No Instagram, No né? Instagram, YouTube. Deixa aí sua rede social. Qual é o endereço da sua rede social? No YouTube é Estênio Rios Ministério. Certo. Né? No Instagram é estenium.rios. estenium.rios, @estenium.rios. E é porque no TikTok não sou só eu que coloco. No TikTok é Estênio Mendes Rios. Pronto, você pode procurar em uma dessas redes aí e você vai encontrar mensagens que o pastor Estênio disponibiliza semanalmente para que você possa estar ali recebendo conteúdos que façam parte da sua vida para melhor, que tenham sentido para você. Né? Não coma nada que não tem sentido, porque não vale a pena, tá? E eu quero desde já agradecer a sua audiência, dizer a você que faça a sua inscrição no nosso canal, que você compartilhe e dê seu like, beleza? E se quiser, contribua com o nosso projeto
com esse instituto, esse trabalho que é voluntário, que você pode também contribuir. E desde já eu quero agradecer e até o próximo Me Conta Aí. Valeu. Deus te abençoe. Valeu, Ari.